Bom dia a todos, eu sou Nayara, sou fisioterapeuta, sou especializada em oncologia, em cuidados paliativos e em atendimento home care. Tecnicamente, sou fisioterapeuta, humanamente, enxergo minha profissão como meu sacerdócio. Estou trajando uma calça bege, blusa estampada, de tons lilás, amarelo, sapato bege, cabelos claros, pele clara. Eu vim falar hoje com vocês um pouco sobre humanização na saúde. É um tema que eu exerço todos os dias. Eu trouxe alguns casos de pacientes meus, eu vou esperar a Lívia estar abrindo ali para mim estar iniciando, mas então a gente já pode começar fazendo uma reflexão, eu fazendo uma pergunta para vocês. Quem vocês seriam se hoje vocês não tivessem nome? Se hoje não existisse nome para vocês? Apenas uma doença. O paciente cadeirante, o acamado, o autista, o AVC. Seria humanamente impossível, né, ser chamado por esses nomes. Tecnicamente, a gente pode estar usando... Oi? Chama de quê? Bordão. Aí, bordão. Humanamente, nos sentiríamos como se estivesse faltando um pedaço nosso. E é uma coisa que a gente usa diariamente dentro dos nossos serviços de saúde. O acamado hoje não vai precisar de fisioterapia, não está passando bem. O pai do autista ligou, ele está em crise. Aquele paciente de cadeira de rodas chegou. Hoje, nossa, aquele paciente do leito 17 deu trabalho demais. Para funcionar uma vez, ele deu trabalho demais. A gente vê, né, a gente fala muito sobre humanização, é isso. É enxergar o paciente como um ser humano, é até complicado. Ensinar ser humano a ser humano. Pode até pular, viu? Aí a pergunta que eu fiz, né? Quem você seria se ninguém mais chamasse você pelo seu nome, sim, por um diagnóstico? Volta só um. E o que é humanizar? Que humanizar não significa apenas ser gentil. Vamos fazer uma humanização com o paciente. Humanizar ali, porque aquela família é difícil demais. Não é ir lá e ser gentil, não faz parte do cuidado. Humanizar significa reconhecer que toda pessoa possui história, possui valores, sonhos, medos, crenças, vínculos familiares e direitos que precisam ser respeitados. É um direito dele ser tratado bem, ser tratado com dignidade. E o que torna esse atendimento verdadeiramente humano? Não é apenas oferecer melhor equipamento, melhor protocolo. Cheguei de um congresso e trouxe técnicas avançadíssimas para me usar com isso possível. Mas de que adianta usar técnica se eu não sentar, olhar no olho, se eu não falar com clareza para esse paciente? De nada adianta. De nada adianta poderes, técnica. Lógico que é extremamente importante. É extremamente importante a gente estar se capacitando, né, no dia a dia. Mas se a gente não tratar ele da maneira que ele merece ser tratado, de nada adianta. E quando o paciente adoece? Não é só ele que adoece todo, né, o seu meio familiar. A doença atravessa a família inteira. É um pai que precisa aprender a técnicas que ele nunca imaginou que precisaria aprender. É uma mãe que para de trabalhar porque precisa cuidar do paciente. É um irmão que precisa amadurecer antes do tempo para poder acompanhar ali a rotina daquele paciente doente. E quando falta, é um buraco que fica. Então, a família ela faz parte, sim, do cuidado e da melhora do paciente. Voltando, por favor, Núbia. Eu coloquei ali em cima uma foto de um paciente meu que está em cuidados paliativos. É o Gabriel. Ele é portador de fibrose cística, que é uma doença que tem uma mutação em um gene que afeta pulmão, intestino, pâncreas, células sudoríparas, aparelho reprodutor. O Gabriel está em acompanhamento comigo há 19 anos, então eu iniciei cuidando do Gabriel com 3 anos de idade e hoje ele
fez 23 anos, então estou quase há 20 anos com o Gabriel. É um paciente paliativo. O que vocês enxergam como paciente paliativo? Um filho de vida, ele está comigo há 19 anos. O Gabriel nunca, nesse período, nunca foi internado, nunca precisou de suplementação de oxigênio, e eu também nunca dei alta. Entra gestão, sai gestão, entra secretário de saúde, sai secretário de saúde. É um paciente que eu não dou alta, ele está comigo esse tempo todo. Ele, em 2024, ele conseguiu pelo SUS a medicação, que é a Trikafta. É uma medicação que custa em torno de R$180 mil por mês. Então o SUS, a importância do SUS. O SUS fornece essa medicação para o Gabriel e depois disso melhorou ainda mais a qualidade de vida dele. E cuidados paliativos. Os cuidados paliativos não é fim de vida, é qualidade de vida. É acompanhar esse paciente até seu último dia de vida com dignidade e acompanhar a sua família pós-luto, pós a perda do paciente. Cuidados paliativos não tem muita mistério, né? Aquela coisa de que está fazendo uma gambiarra ali, muito relacionada a isso. Não, é um tratamento, é direito do nosso paciente. E se a gente colocasse isso na nossa cabeça, que todo paciente com uma doença ameaçadora de vida precisa ser acompanhado pela equipe dos cuidados paliativos desde o seu diagnóstico, o caminho que esse paciente irá trilhar vai ser muito mais fácil, muito menos dolorido. Vou voltar aqui, né? Mais uma. Tem mais uma? Não, pode. E ali só uma menção segundo a Organização Mundial de Saúde, que o cuidado paliativo é uma abordagem destinada a prevenir, aliviar o sofrimento, que é a dor total, que é o sofrimento físico, emocional, social, espiritual, dos pacientes e dos familiares. Dia 23 de julho, o luto foi incluído como um cuidado no SUS. Então, nós podemos já acompanhar a família no luto dentro do SUS. E a inclusão. A deficiência, ela não define quem alguém é apenas uma característica. Entre todas as outras características de qualquer outro ser humano. Toda pessoa possui capacidades, desejos, projetos, direito à participação plena na sociedade. E muito além da acessibilidade, a inclusão começa com uma forma que nós olhamos para o outro. Eu trouxe... Pode passar, por favor? Esse é o Davi, ele também é um paciente nosso em cuidados paliativos. Davi tem 7 para 8 anos. E essa família do Davi, ela explica muito bem sobre humanização. Porque a deficiência dele nunca definiu quem o Davi é. Ele apenas revelou o quanto de amor, quanta dignidade, quanta inclusão pode transformar a vida do Davi. O Davizinho... Vou tomar um pouquinho de água. O Davizinho é portador de uma doença chamada hiperinsulismo. E devido ao hiperinsulismo, ele teve várias paradas. As paradas geraram uma encefalopatia crônica, uma paralisia cerebral. Ele é traqueostomizado. Ele tem diretivas de vida. A mãe fez diretiva de vida. É um plano que você faz caso o paciente, os seus desejos no final de vida. Né? O Davizinho, a mãe, as diretivas dele foi assinada em maio. Ele, caso tenha uma parada, ele não vai ser reanimado. Caso precise de ventilação mecânica, de acordo com a doença dele, também não... Todos os meios invasivos, para ficar mais fácil de explicar, para não estender muito, serão poupados o Davi de prolongar o seu sofrimento. Não é uma eutanásia, tá, gente? É uma forma de evitar que ele sofra. Segundo a mãe, ele era uma criança muito feliz e hoje ele não não traz aquela qualidade de vida que ele traz antes, embora ele tenha toda a assistência do SUS, tanto aqui quanto em Belo Horizonte. Ele tem porta aberta no hospital em Belo Horizonte. Agora, caso aconteça de precisar de ventilação mecânica, medicação mais complexa, por causa de outras doenças, por exemplo, pegou um Covid, não é a doença base dele.
Caso ele precise, aí sim, a assistência médica vai entrar com esses recursos para ele. Mas para a doença dele, hoje, se ele tiver uma parada, ele não é reanimado. Eu trouxe o relato da mãe para poder finalizar, porque isso é bem breve e que não adianta só a nossa visão como profissional. A gente tem que ver também a visão do paciente, como eles enxergam o nosso sistema. Oi, gente, bom dia. Eu estou passando aqui de uma forma bem rápida para agradecer a importância do SUS nas nossas famílias, dizer que eu sou mãe do Davizinho, o carinhosamente chamado como patriota pela equipe de saúde, pela equipe que o conhece. A intenção era estar pessoalmente com ele no evento, mas a situação de saúde dele não permite. A equipe entende todo o quadro. É uma criança que hoje em dia foi acolhida pelo tratamento paliativo, mas começou inicialmente com hiperinisulinismo e hoje a gente descobriu aproximadamente 2 anos uma encefalopatia crônica, onde a funcionalidade respiratória ela não vem trabalhando com tanta força mais, e a gente foi acolhido pelo SUS no trabalho paliativo e assim, o SUS é de muita importância na nossa casa. A gente está passando aqui só para agradecer, um grande abraço e muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu não sou palestrante, eu sou assistencialista, então desculpa qualquer coisa. O agente de saúde, acesso firme na quebrada, a voz que cuida da comunidade amada, prova viva que o SUS fortaleceu e que tudo acontece no tempo